Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos, meus internautas queridos. Estamos aqui nessa quarta-feira, pela manhã, é o horário que a gente gosta. É de manhã. Sueli adora acordar cedo. Ai, gente, é a coisa mais feliz para a minha vida. Ai, meu Deus, coitado. Dói, mas é para o seu bem, Sueli. Pois é. Dói, mas é Acredito pro seu nisso. bem. Eu sou a necessitada. É. Então é isso. Estamos aqui a equipe, eu, Helena de Fátima, Sueli, Gaudioso, Amália, que a gente, é Silveira, mas a gente fala só o Cordeiro, né, Amália? Cordeiro. A Rita, que está aí nos bastidores, mas de vez em quando aparece aí também. E a Rosângela Bore, que daqui a pouco está aí. Está chegando, Rosângela. Aí, Rosângela, acabei de falar. Oba! Bom dia. A equipe está completa. O assunto hoje requer equipe, gente. É sobre reencarnação. Vai ser muito bom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Com a participação de vocês, a gente se sente assim, muito amparadas, acolhidas pelo público nesse assunto, que é um assunto de extrema importância e emergência, né? É assunto em defesa da vida, que é o estudo de memória de suicida. Então, antes, ela fecha aí, ela não fechou, ela pensou que tivesse fechado. Então, vamos ler o Evangelho. Eu vou ler o Evangelho e tu faz a prece, Rosângela, por favor. Então, vamos lá. O capítulo 5, nós não vamos fazer o capítulo que fala de reencarnação, porque hoje a gente vai estudar bastante reencarnação, mas vamos ver o capítulo. É o quinto, peraí, é o quinto. É o 15, né? É o 15, eu estou olhando aqui. Eu falei 15 e estou olhando para o 14. É o 15:7. Então, é o fora da caridade, não há salvação. Então, a gente vai pegar essa nota aqui. Deixa eu ver se é nota de espírito. Não, é de Kardec mesmo. Peraí. Isso. Então, diz assim. Peraí, gente, só um minutinho, povo. Eu tô hoje meio enrolada. Ah, tá. Estava lá no 16. Primeiro estava no 14, depois eu fui para 16. Olha, já me localizei aqui, tá? Bom, então. E o meu evangelho está estranho, mas tudo bem, já vi que está errado. Sueli, pega teu evangelho aí. Eu acho que de algum sei que. O 15:7 é a análise do Paulo, né? Não, Necessidade da caridade segundo Paulo. O meu está faltando uma página. Primeira vez que eu vi, ainda não tinha visto isso. Quer que eu leia? Quero que você leia, faz esse favor.
Então tá, vamos em Paulo, que Paulo resolve todo o É, nosso sentimento aqui, resume a nossa necessidade mesmo de estudo, né? Então, caridade, segundo Paulo, é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 7. Paulo compreendeu tão profundamente essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e que não penetrasse todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, até a de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a principal é a caridade. Dessa forma, ele coloca sem equívoco a caridade acima da própria fé, porque a caridade está ao alcance de todas as pessoas, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque é independente de toda crença particular. Paulo faz mais, define a verdadeira caridade e mostra não somente na prática da beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Graças a Deus. graças a Deus. Muito claro. Verdade. Então, vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso trabalho, depois desse texto que Kardec faz comentando Paulo, que nos ajuda a entender um pouco mais qual é realmente o caminho. E o caminho é esse: fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, para que nós possamos continuar no nosso esforço, todos nós que aqui estamos, de irmos cada vez mais nos colocando dentro dos parâmetros da lei de Deus. Que a tua luz, Jesus, continue a nos iluminar, a nos auxiliar, através desses amigos espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, para que possamos, no nosso estudo de hoje, compreendermos aquilo que realmente precisa ser abordado e que possamos colocar no nosso dia a dia com todo o amor que tu nos ensina. Que a tua luz, Jesus, nos envolva cada vez mais, que os amigos espirituais recebam o nosso carinho, nossa gratidão, e que possamos, assim, em nome de Deus, em teu nome, Jesus, desses amigos espirituais que nos acompanham, que nós possamos, então, iniciar com muita gratidão e sempre muita alegria de estudar esse livro, possamos começar, então, o nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos iniciar o nosso estudo. A gente tem uma metodologia, né? Nós pegamos o texto da íntegra do Memória, nós não fazemos, na leitura, nós não fazemos resumo, a gente traz ele na íntegra. Lemos e depois a gente vai contextualizar. E a gente vai pegando parte dele e vamos refletindo, fazendo correlação com outras obras. É o que a gente tem feito. Eu vou pedir, então, Sueli, está podendo? Quer deixar para... Tá bom. Podemos. Vamos lá. Um bom dia a todos. Que Jesus, então, nos ampare no estudo dessa manhã. Então, a gente está na Torre de Vigia, no capítulo 8º, e a gente vai dar continuidade nesse aspecto aí que os próbobos estão lá no momento já para acompanhar todos os departamentos da colônia, e nesse momento eles estão conhecendo a Torre de Vigia. Então, vamos lá. Mas há milênios que vindes reencarnando na Terra, e até agora, de tão preciosos tesouros nela depositados pelas inestimáveis bondades do céu, jamais cogitastes de vos servir.
por eles passado indiferentemente, sem lhes examinar sequer o valor devido, senão de temer que partirdes daqui sem as habilitações que lá na terra também poderia escolher, continueis debatendo-vos no mesmo círculo vicioso em que vindes permanecendo, pois sois fracos e não sabeis resistir às tentações do próprio orgulho e necessitais de forças para recomeçar a caminhada. Dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das descrenças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal, requererão ainda a tolerância e a caridade do amor de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente, a fim de corrigirem distúrbios gravíssimos que em seus corpos astrais permanecem como resultado da violência do choque recebido com a morte voluntária, sem que reencarnem para corrigir tais distúrbios que lhes obscurecem até a razão, nada poderão tentar, nem mesmo a repetição do drama que os levou ao ato execrável, drama que fatalmente será vivido novamente, pois que era um resgate de crimes praticados em existências pretéritas, quando não consciências de desvios atuais pelos quais se tornaram responsáveis perante a grande lei e aos quais se quiseram furtar através dos suicídios, aos quais também terão de cobrir, porque assim o exigirá a consciência deles próprios desarmonizada e aviltada perante a si mesmo. São estes aqueles mesmos cujo gênero de suicídio muito violento exorbitou da possibilidade de alívio através da terapêutica psíquica em vós outros aplicada, e aos quais conheceis bastante para que se torne necessário enunciá-los. O estágio da matéria, longo, proveitoso, será, como parece, a terapêutica urgente e de excelência comprovada, visto que corrigirá a desordem vibratória por arrefecer a intensidade e a ardência da mesma, tornando o espírito, após tão alucinante parênteses, a lucidez propícia à nova etapa, preocupando-se só então com as experiências de reabilitação, pois já se encontrará em estado de fazê-lo com tendências para a vitória. Como vedes, meus caros amigos, 1 século, 2 séculos, talvez ainda mais, e o suicida estará sorvendo o fel da consequência espantosa do seu ato de desrespeito à lei do grande Criador de todas as coisas. Ouvíamos atentamente curiosos e pávidos ante a perspectiva do futuro, incapazes de precisá-los, temerosos da gravidade da falta em que incorrêramos, a qual nos sabia a alma tão ou mais acremente que uma condenação ao patíbulo, penalizados ao compreendermos a necessidade de deixarmos aquele caridoso abrigo a cuja sombra, se não encontráramos a satisfação por que suspirávamos e merecedores que éramos dela, no entanto, adquiríramos o mais precioso bem a que um espírito delinquente poderá aspirar para lhe servir de promissor farol nas estradas que se assentará e o seu calvário de expiações. Abnegados irmãos, amigos tutelares,
fiéis aos elevados princípios cristãos do amor e da fraternidade, continuou, porém, Teócrito satisfeito por perceber nossa atitude mental que solicitava conselho franco. Olha, eu vou te contar, gente. A gente perde até o fôlego, né? A gente tem na doutrina espírita obras assim, com grande conteúdo, sem falar da obra básica, que essa é o concurso. Mas. E a bênção da reencarnação, né, Helena? Com a reencarnação. Nossa! Então, precisa, exatamente. Então, as pessoas gente... que simplesmente dizem não acredito nisso, não têm ideia do que fala, né? Então, eu estou só fechando aqui o raciocínio. A gente vê obras assim de extrema doutrinária, filosófica e reflexiva. Agora, uma das que marca de forma especial é essa aqui. Porque você vê, um livro com 600, dependendo do tipo de letra, 600 e poucas, 500 e poucas, vai depender do tipo de letra. Mas, gente, cada parágrafo é um flash. Olha que média, hein? Olha para ela captar uma média que fez até o terceiro ano porque antigamente falava terceiro ano primário, né? Agora é ensino fundamental. Olha que espetáculo! E a lucidez com que... lógico, a gente sabe que também tem Leon Denis aí, mas é muito importante. Hoje, então, vai ser um estudo especial. Pode ser que a gente não termine hoje, mas esse início aqui na Torre de Vigia é muito especial, porque nós vamos ver sobre esse tema que a Amália falou aí também, sobre a reencarnação. Então, a gente vai ver, tem vários aspectos, várias formas. A gente vai estar trazendo uma, você poderia falar assim, mas vocês poderiam falar dessa forma, daquela outra. A gente poderia falar de 1000 formas, porque é um assunto profundo. Cada vez que a gente lê, a gente tem coisas para refletir, tem coisa para ver e coisa que a gente ainda não viu. Então, é assim mesmo. Pode deixar que na próxima vez a gente vai ver com outro ângulo. Bom, então vamos lá, vamos começar a reflexão em relação a essa questão aqui, que ela esse parágrafo ele está completamente focado na questão da necessidade da reencarnação para corrigir, como cirurgia, daquele ato do suicídio. Então, vamos ver como é que a gente pode estar trazendo aqui subsídio das obras básicas e das obras complementares. A gente vai começar com Emmanuel. Tá? Então, como Emmanuel aqui no Fonte Viva, a gente tem... Amália, vamos começar com você aqui, tá? O que Emmanuel está trazendo aqui para a gente? Abre para a gente o microfone. Está ouvindo, Amália? Tu sabe que seu microfone está fechado, né? Estou ouvindo, sim. Eu estava procurando aqui no meu tablet a página. Tá bom, desculpa. Então, é isso. A página 4, Amália. Página 4. Beleza. Página 4. Tá. Renasce agora. Fonte Viva. Isso. Aqui, né? Renasce agora. Deixa eu pegar o texto que está aí. Renasce agora em teus propósitos. Não, deixa eu começar ali. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Deixa-te reviver, diz Emmanuel, cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje a ser auxiliado amanhã. Parece que esta frase foi escrita... Continua, Helena, aqui?
Não, Ou só continua. isso? Vamos ver, pode continuar. Vamos ver o pensamento aqui de Manuel. Tá bem. Não, mas esse pedacinho aí já está Vamos. falando do Então, Tolkien. aqui, vou Não, reler para gente, vou reler para gente Sueli, fixar. Ó, renasce agora é o que está aí na tela. vamos continuar Renasce refletindo com o pensamento de Emanuel, não é a outra frase, não. Então, é de Emmanuel ali. Isso. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Uhum. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. É coisa séria isso, hein? É coisa séria, por isso que a gente não pode já pular, não. Vamos pensar, vamos refletir. Só a reencarnação te proporciona essa oportunidade. Uhum. Não é isso? É verdade, só a reencarnação. E sem a reencarnação, fica um hiato no pensamento filosófico do mundo, pensamentos bons, leva a gente a grandes reflexões, mas quando esses pensamentos tiram a ideia da reencarnação, fica cambeta, falta alguma coisa, aonde não traz consolo, não tem uma lógica. É óbvio que é um direito de pensamento, né? Direito de pensar, mas a gente tem visto que a reencarnação é que tem mostrado para todos nós esse caminho para a evolução. Como somos fadado mesmo a progredir, não tem jeito, somos perfectíveis. Então, abstrair a ideia da reencarnação fica muito complicado, né? Tem sentido, né? E no sentido que a doutrina espírita dá para nós. Exatamente. Nos detalhes, porque tem muitas outras filosofias até que acreditam em reencarnação, mas quando vai falar da reencarnação, ainda é forma abstrata. É abstrato. Exatamente. Esse aí é um ponto, daqui a pouco até é bom voltar para a gente estar esclarecendo quando a gente fala segundo a doutrina, porque tem uma diferença grande. Fala, Sueli. Mas eu acho interessante que Emmanuel olha a reencarnação num ângulo muito especial e importante para a gente analisar. Ele fala assim, renasce agora dos teus propósitos. Isso daí me parece um ponto fundamental que ele nos alerta, porque a gente tem a certeza da reencarnação, somos signatários dessa proposta da reencarnação, certamente, sem dúvida, mas ele vai mais longe nisso. Ele sugere para nós renascermos o tempo todo e mudar os nossos propósitos ainda na própria encarnação. Mudar a ideia, mudar o propósito, tomar uma decisão de mudar, sair da área de conforto e realmente entrar numa nova oportunidade agora. E aí a gente vai entender a reencarnação, mudança de paradigmas e mudança, e a doutrina vai nos dirigir para esse ponto realmente, para a gente mudar, renascer de ideias, né? Da carne, a gente renasce realmente, como a doutrina nos convida a conhecer, mas a gente renasce das ideias também, dos propósitos. Isso é interessante que, através da doutrina, a gente também pode renascer a todo dia, a todo momento, mudando nossos paradigmas, nossas viciações, as nossas repetições de erros, como esses, o Teócrito está falando aqui para os suicidas. Tem alguns que continuaram no erro, estão lá no hospital, estão recebendo todos os tratamentos, mas não renasceram. Eles não renasceram de ideias, de propósitos. Sueli, está vendo por que eu não estava querendo avançar, que era para a gente refletir começar com o Emmanuel com essa frase, com essa lição, né? Não é a frase, é a lição 56, essa é uma lição que é muito utilizada toda vez que alguém vai fazer uma palestra, ou eu já vi várias vezes essa lição do Fonte Viva, quando vai se refletir sobre reencarnação. Então, já abrange como o Teócrito está falando,
que Teócrito está falando ali, que aqueles que não conseguiram renascer com o pensamento, com todo o atendimento que eles tiveram, terão que ir para a cirurgia da reencarnação. E aí vai ter que... Aí, sem necessidade, vão ter que renascer na carne, porque para refazer toda aquela ânsia deles de continuar com a mesma cena do suicídio. Poderiam renascer pelas ideias, ali na erraticidade, mas eles vão ter que renascer na carne para cirurgiar. Fala, Amália. Porque as pessoas dizem, né? Eu sei, eu acredito em reencarnação, eu sei que eu vou pagar na outra vida. Gente, isso é muito superficial. Muito. Então, o que Emmanuel está dizendo? Não basta você dizer isso. Você tem que olhar para você mesmo e ver a necessidade da mudança de atitude, que é de levar o autoconhecimento. Não adianta você dizer que sabe que vai pagar. Porque Deus não quer que você fique pagando toda a vida com sofrimento. Ele quer que o ímpio, que o pecador se reerga, se refaça e caminhe e faça a sua caminhada de felicidade, na busca da felicidade. Né? Não ficar repetindo o erro. A Amália agora citou Ezequiel 33. Kardec iniciou o seu inferno com essa frase. Não quero a morte do ímpio. Muito bem. Rosângela. Se a gente pensar, Helena, a gente vê que tem tudo a ver com aquela colocação de Santo Agostinho, que a gente via todo dia se avaliar para ir mudando e renascendo, né? A reencarnação é uma coisa dinâmica e diária, né? Exatamente. Todo dia a gente renova ou não. Ou fica com essa questão de... ou renasce ou não. Ou fica esperando renascer na próxima... Não, e... com esse discurso que a Mária colocou aí, vou pagar na próxima. Não tem que esperar pagar na próxima. Começa agora. Primeiro que não vai pagar, vai reajustar, porque vai só assim, não é punitivo, é educativo. Só vai ser e aí, isso pode ser agora. A gente não precisa todo dia um pouquinho. Não consegui, não faz mal, tenta de novo, tenta de novo. Uma hora, com a persistência, isso vai ser uma conquista, mas tem que se ver nessa dinâmica da reencarnação diária, não é uma coisa estática, é uma dinâmica diária. E isso é muito importante. Isso é tão importante que no túmulo de Kardec, vamos ver aí o que tem no túmulo de Kardec. Olha aqui, olha a origem, a gente trouxe assim, fez um estudozinho pequeno, mas interessante, e depois Emmanuel vem falando também sobre essa frase na lápide de Kardec. Vamos ver aí, Rosângela, com você mesmo, que já está aí, né, no embalo. A gente precisa entender que essa colocação da reencarnação foi, ao longo da nossa história de humanidade, ela sempre apareceu, mas a gente nunca entendeu, a gente só entendeu com a doutrina espírita. E no túmulo de Kardec tem essa frase, nascer, morrer, renascer... Eu não sei falar francês, gente. Não, mas... ela está. Não, fala em português mesmo. A gente trouxe o original, mas está traduzida em A Denise está aí nos bastidores falando. Não, mas olha só. Ela tá pode aí, falar para a gente. Ela está no Dômen de Kardec, que é esse túmulo, está sim em francês, mas ela está traduzida aí. Pode ler que vocês vão encontrar. Verdade. Morrer, renascer, ainda... e progredir sempre. Sempre. Isso aí, tal é a lei. Isso ele não está falando só cada vez que a gente reencarnar que vem com aquela partida de progresso. É progredir sempre, é todo dia, toda hora. É uma coisa que você controla, é uma coisa que você deixa de falar, que agredir. São mudanças pequenas, mas que vão construir a sua nova postura, digamos assim, a sua renovação. O que a gente precisa é renovar. Nascer todo dia é renovar. E é isso, né? Exatamente. Aí está assim, o corpo de Allan Kardec foi sepultado no cemitério de Montmartre, em Paris, no dia 2 de abril, a gente fazia uma homenagem a isso, né, de 1869. Em 29 de março de 1870, seus restos mortais foram transferidos definitivamente para o cemitério de Père-Lachaise, na mesma cidade, 2 dias antes da inauguração do Dômen de que trata o presente artigo. Então, a gente está trazendo assim, a importância, porque
tem importância a gente estar falando sobre isso. Esse dom ele foi feito por causa da homenagem que está se fazendo a Kardec enquanto celta, que é... Já está falando de reencarnação, só ele por si só já fala de reencarnação, né? Entendeu? Olha o link que a gente está fazendo, da essência da nossa filosofia. Seria isso, Amália? Eu não estou querendo avançar para não falar sozinha, que esse texto aqui para a gente estar analisando junto é muito bom. Não seria uma homenagem boa? A essência da nossa doutrina, por isso que a doutrina, como ele afirma em Obras Póstumas, né? A solidez, a beleza, a grandeza da doutrina espírita é porque ela estuda a lei da natureza, ela é apoiada nas leis da natureza, as leis de Deus. Ela ensina a lei de Deus em todas as suas minúcias. Essa é a grandeza da doutrina espírita diante das outras, que tem muita limitação por não terem adentrado esse mundo invisível. Kardec adentrou o mundo invisível. Ele ouviu quem estava do outro lado, ele aceitou as orientações, ele organizou o ensinamento desta doutrina milenar, de todos os tempos, né? Milenar é pouco para a gente, é de todos os tempos, porque é a lei de Deus, e Deus é o dono do universo, é o criador do universo. Então, a doutrina espírita nos ensina isso. E eu lembrei aqui do Richard Simonetti, numa das suas obras, ele diz: a pessoa que diz ainda assim, quer dizer, é uma ingenuidade, é uma infantilidade. Ele até diz assim, espíritas falam isso. Já que existe a reencarnação, eu pago na outra vida. Olha só, isso é ingenuidade pura. Isso mesmo. É isso que Emmanuel está chamando a atenção da gente. Isso é tão importante que, quando o pai de Kardec, de Leon Denis, desencarna, está aí na página 6, quando ele desencarna, no dia 19 de janeiro de 86, ele também faz uma homenagem com essa frase que não se sabe se foi de Kardec, tem vestígio, está aí na pesquisa, tem vestígio anterior, mas o Emmanuel vem resumindo isso para a gente mais lá embaixo. Aí, o que Leon Denis bota também na lápide do pai dele? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei. Só que ele botou do lado Allan Kardec. Então, eu achei muito assim, união de ideias, né? Ele leva para a lápide do pai e, do lado, ele cita Allan Kardec. O Leon Denis sabia que existia contradição no sentido de se foi mesmo Kardec que falou. Até hoje as pessoas me perguntam, mas aonde que está? Então, a gente fez essa pesquisa, depois, com calma, quem quiser pode procurar aqui, a gente não vai aprofundar essa pesquisa da origem dessa frase, tem gente que diz que ela é céltica, então, quem quiser, a gente pode estar viabilizando esse conteúdo, mas é só isso que a gente precisa agora. Lembrar que foi a frase também que Leon Denis utilizou na lápide do pai. E pai e da mãe, né? Do pai e da mãe. É que a pesquisa está mais para do pai, mas ele usou também para da mãe, bem lembrado, Amália. E a gente está escrito aí, quando da morte da sua mãe. Exatamente. É que eu não quis, como eu falei, eu não quis aprofundar, mas a Amália achou importante estar trazendo. Sueli, a gente tem, como bem disse Jesus, não há nada escondido, esse ensinamento aí de Jesus também é muito, muito importante. Coisa que eu amo ouvir de Jesus, eu amo ouvir. 1.23 está aí no nosso material. Esse tema assim, é importante para a gente pensar que Kardec ele notabilizou essa frase, né, que foi tão falada, porque fala muito da reencarnação, e nosso propósito evolucionista é de seguir marchando sempre como Emmanuel nos convida a renascer todo dia, o tempo todo, e ele foi utilizada essa frase. E a gente não fechou a questão qual foi a origem dessa frase tão importante que significa tanto
para nós espíritas que está escrita na lápide de Kardec, porque o Leon Denis coloca na frase, na lápide do pai dele, e coloca o finalzinho como se fosse a Kardec que tivesse feito, elaborado essa frase. E tem sempre a dúvida, né? Mas aqui em Mateus, Jesus nos coloca assim: não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada oculto que não venha a ser conhecido. Interessante a gente buscar qual é a origem dessa questão, e é por isso que a gente fez aqui um panorama em geral, mas essa frase realmente, me parece que a gente ficou... um falou que foi ele, o outro falou que já existia na alma da época do século XIX essa ideia. E as pessoas já falavam entre eles, essa ideia já existia. Já estava no ar. Já estava no ar, exatamente. Então, Emmanuel resume muito bem esse final, essa verdade que Jesus está nos colocando aqui. O que interessa realmente, Jesus resume que não vai ter nada escondido, mas Emmanuel define finalmente, dizendo para a gente que a frase, então, ela não é atribuída a uma pessoa particular, é atribuída ao próprio Espiritismo. Isso daí, eu acho que assim, foi uma inteligência, né, especial, porque resume a verdade, não interessa quem é a personalidade. Mais uma vez, Kardec nos exemplifica essa questão. O que interessa é a mensagem. E eles querem, os espíritos superiores sempre têm esse objetivo e esse foco. Não interessa muito saber, buscar, foi ele, não foi ele, foi a ideia de uma época, não importa. O que importa, de fato, não é o personalismo, não é a personagem, mas é a ideia, a mensagem. Então, ele coloca, muito interessante, que é o efeito que ela causa, de fato, para a gente entender que a reencarnação e a evolução é a proposta definitiva do Espiritismo. Então, ela resume muito bem o Espiritismo. Então, só para a gente repetir a frase, nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Tal é a lei. É muito legal. Isso tem também na Revista Espírita, aparece, 1861. Leon Denis volta a falar lá no problema do ser, destino e da dor, novamente, e ele fala, disse Allan Kardec. Ele fala e bota assim, disse Allan Kardec. Então, a gente está vendo aqui, sim, que não é questão de plágio, não existe plágio, existe o que a gente resume aqui com Emmanuel, como a Sueli já fez, e isso dá para a gente assim, uma visão bem ampla da importância da reencarnação, não como questão filosófica histórica, porque a reencarnação, aí vamos voltar àquilo que a Amália começou a trazer no início, ela não é baseada na história, que a história a gente vai encontrar vários povos falando sobre reencarnação. Uns dizem que você só reencarna de 2000 em 2000 anos, outros dizem, então, se a gente for procurar na história, outros dizem que você pode reencarnar no animal, que é meter em psicose. Outros dizem... Então, existe muito. A doutrina espírita, ela pegou a essência, a lei. A reencarnação é uma lei divina e natural. Aí ele pegou aonde? Ele pegou dos espíritos. Então, a gente tem a Gênese, o céu e o inferno, os espíritos vêm dizendo a situação. Então, deixou bem claro que a filosofia espírita tem o seu próprio material pesquisado, filosófico e científico, mostrando as várias facetas. É tão ampla que a gente aqui no Memória a gente está descobrindo que existe reencarnação como cirurgia. E nada para pagamento, nada como castigo, tudo como reeducação para habilitar e reabilitar. É outra visão da reencarnação. O foco que a gente está tendo aqui, expressivo, que a gente, se for ver a reencarnação em outro foco, a gente poderia ver reencarnações de missionários, já iria ver com outro aspecto.
Em outros mundos, né, Helena? É, Mais não, adiantados, mais exatamente. atrasados, porque ela Bem é lembrado, universal. bem lembrado. Se a gente for ver nesse aspecto, eu já te dou a palavra, Amália, a gente pode ir lá na Revista Espírita, 1858, em março, aonde a gente vê espírito reencarnando lá em Júpiter. A gente pode ver, aí, mas só que a gente está vendo aqui no foco aonde o suicida, se não reencarnar pelas ideias, aí a coisa ampliou. Pelas ideias, ele tem que vir sem necessidade, que isso que é o grande importante. É a opção dele, ele poderia sim, mais tarde a gente viu a questão do Mário Sobral, poderia sim aguentar, ficar disciplinado, organizado, atender a planejamento, a proposta dos benfeitores ali daquela colônia para se preparar para uma encarnação com menos ardência. Essa cirúrgica, ela é para estancar o fervor da alma ainda nesse desequilíbrio. A leitura lá em cima deixou bem claro para a gente essa questão, né? Ele diz assim: dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam em condições de absolutamente nada poderem, por enquanto, tentar. Alguns presos às recordações das paixões absorventes, endurecidos no erro das desgraças e do desânimo, completamente incapacitados moral e mentalmente para os serviços do progresso normal. Requererão ainda a tolerância e a caridade do amor santo de Maria, que tanto se compadece dos desgraçados, como mãe modelar que é. Outros deverão, ao contrário, reencarnar imediatamente. Olha aí, olha o ponto que a gente está estudando aqui. Eles terão que reencarnar imediatamente, por quê? Por causa do comportamental. Ele fala aqui em cima, ó, dentre tantos que convosco aqui ingressaram há 3 anos, muitos continuam. A palavra continua é a palavra-chave. Então poderia estar de forma diferente. Poderia. Se tivesse de forma diferente, não precisaria estar com essa reencarnação imediata para poder dar uma contida, uma cirurgiada nessa questão. Eu vou passar a palavra para a Amália, a gente vou voltar lá o ponto que a gente estava, tá, Amália? Contigo, Amália. Tá fechado. Eu quero chamar a atenção aqui da autoridade de Leon Denis para falar de reencarnação. No livro Problema do Ser e do Destino. Ele esmiuça, ele fala das vidas sucessivas, né, em todos os ângulos da vida. E ele ainda fala dessa cirurgia aí que a Helena está falando, ele diz que ela é a lei de estética por excelência para o embelezamento do espírito. É através da reencarnação que o espírito alcança a vitória do seu aperfeiçoamento, do seu brilho, que ele, através da reencarnação, que ele faz brilhar a sua luz. Então, a autoridade de Leon Denis, só podia ser Leon Denis. Muito bem lembrada, Amália, muito bem lembrada. Kardec, né, para poder trazer para nós essa visão dessa lei abençoada. Né? Muito bem. Então, Helena, se a gente pensar nessa visão que vocês dois colocaram agora da reencarnação, a gente tira aquela coisa de tá pagando porque fez, não é assim matemático, não é fez, não é assim, é muita coisa em jogo, é uma coisa que é muito trabalhada para que a gente melhore. E outra coisa, falando da colocação de Leon Denis aí, que ele atribui a frase a Kardec, sempre que eu leio isso, eu fico imaginando que foi um momento que Kardec pode ter realmente falado essa frase, como a gente está conversando aqui, aí a gente fala uma frase que alguém gosta de muito, né? Aí muito. Fica falando, eu escutei fulano falando isso, e acaba que é uma coisa tão forte, tão consistente, que ficou. Então, provavelmente deve ser realmente, né? Bom, então, tem que perguntar a ele, quando a gente chegar lá, a gente pergunta a ele. Seu Kardec, olha só, não precisa chegar lá, não. Pode fazer uma mensagem para Kardec. Kardec,
Aí, quando a gente estava nessa dúvida, eu fiz essa pergunta a Kardec. Eu vou até mostrar uma coisa aqui. Eu fiz, Kardec, como que a gente vai fazer isso aí para mostrar para o público? Aí a gente foi na pesquisa. Tem a pesquisa que vem mostrando que lá em cima, depois com calma, não vou reler tudo, tem na Revista Espírita, e em 61, vem mostrando que esta frase, ele mesmo admite isso, que esta frase ela era falada, era comum, era o senso comum já da época. Ele, o que ele fez? Ele utilizou algo que era comum na França falar da necessidade da reencarnação. Por quê? O que é a França? Não é a Gália? A França, a nossa França hoje é a Gália do Céltico. Qual era o ponto primordial da filosofia céltica? Não era a reencarnação? Inclusive, eles iam para a guerra de peito aberto. Estava no ar, né? Inclusive, eles falavam, olha, aquele Verciventrox, tem até um filme, tem desenho, que é Obelix e Mavericks. Se eu estiver falando errado, eu acho que tu é Maverick. Depois eu lembro. Eles, um devia um galo. Um devia um dinheiro ao outro, que é o galo. Ele falava, olha, eu vou te pagar esse galo. Ele está quase morrendo, então. Eu vou te pagar na próxima encarnação. Gente, é muito interessante. Tem filme, tem desenhos dele. Ele prometendo, ele debochando dele, que eles eram muito gaiatos. Mandava bilhetinho. Então, é mais ou menos isso. Agora, o André Luiz, ele também vem desvendar também o segredo das reencarnações, gente. Então, a gente vai utilizar aqui. Se a gente não terminar hoje, não se preocupem, mas a gente outra autoridade, né? É outra autoridade nas obras que trouxe. São muito. Não pegamos todos os detalhes, óbvio, mas a gente trouxe assim, bastante detalhes sobre a questão da reencarnação, desse desvendamento que André Luiz traz para a gente. Vamos começar. Quer começar com você, Sueli? Aqui, no 1.3. A gente vai dar uma introdução antes de começar, porque tem uma observação que eu reputo interessante para a gente observar aqui, falando sobre esse livro que nós vamos entrar propriamente, que está aí na tela, que é o Missionários da Luz, que vai nesse livro particularmente. André Luiz vai minuciosamente descrevendo casos de como é feito passo a passo a reencarnação. Mas, gente, muito lindo esse estudo aí. O mecanismo fisiológico. Então, o mecanismo fisiológico todo e anatômico fisiológico todo da reencarnação. Mas tem um autor chamado Eurípides Kuhl, tem uma obra de nome Roteiro de Estudos da Obra de André Luiz, e aí ele, aqui, nesse livro, ele nos fala que a seguinte frase: revelando a tarefa dos espíritos missionários encarregados do processo do renascimento, o autor espiritual, André Luiz, afirma que a morte física não é o fim e destaca a importância do esforço próprio na luta pelo autoaperfeiçoamento. Então, é isso que a gente está relatando aqui. Desde o início. Essa luta do dia a dia, do autoaperfeiçoamento, vai sempre culminar numa nova oportunidade reencarnatória, onde a gente novamente, se não aproveitou, como diz Teócrito, vai reencarnar para continuar a nossa jornada. E raramente se encontrará na literatura espírita fonte de ensinamentos sobre a programação da existência terrena, que, afinal de contas, não passa de uma etapa de bênção maior, que é a vida. É simplesmente uma etapa, é essa oportunidade aqui que nós estamos, reencarnatória. Então, é uma fala muito bonita nesse livro que Eurípides Kuhl nos traz, relatando essa obra Missionários da Luz, onde a gente começa no capítulo 13, através de André Luiz, relatar todo o processo reencarnatório, lembrando aqui, novamente, do Memórias, onde Teócrito fala assim:
muitos vão continuar aqui aprendendo, se instruindo, modificando o pensamento, mas outros vão encarnar imediatamente. E aqui André Luiz nos fala, muitos vão direto, não vão passar por esse estágio aqui que ele está se referindo. Isso é interessante. Esse estágio de preparação, de controle, com escolhas tão precisas do gênero de prova que a gente vai passar, não são todos, não, porque uns reencarnam compulsoriamente. O Teócrito nos fala sobre isso. Eles vão reencarnar imediatamente para entender o que é a dureza de não se instruir, e outros têm essa oportunidade de, lá no plano espiritual, lá no Maria de Nazaré, na colônia, de se instruir. E aí reencarnar com expiação, sim, mas de maneira mais suave. Aí, a partir de agora, a gente vai ver o que André Luiz nos fala aqui desse processo reencarnatório, passo a passo, muito interessante, muito rico e importante para o nosso conhecimento. Tem um caso, Helena, tem um caso interessante de compulsória, que é no Ação e Reação de André Luiz. Aquele príncipe que foi muito mal, ele foi muito mal. Então, os benfeitores contam lá no Ação e Reação que ele precisou ser escondido no corpo. Olha outra bênção da reencarnação. Ele foi escondido no corpo físico, tanto que ele renasce todo aleijado, né? todo com uma total deficiência, total, mental, física, né? Porque quando ele desencarnou, a perseguição foi tanta em cima dele, era tanto o espírito cobrando ele, que os benfeitores, é o termo que ele usa lá, precisou ser escondido no corpo. Para ele... Oi. Isso que você está falando, antes de começar, que a gente vai começar a contar os detalhes, mas antes, você trouxe uma coisa muito interessante, que existe uma experiência nossa do CELD, que é uma experiência de todos, não vou citar nomes, uma das instituições ligadas ao CELD, ou Aura Celeste, reencarnou, foi para essa instituição uma criança de 5 meses. Muito bem, ficou lá. E chegou um ponto que, com a mudança do estatuto do ECA, que foi em 1990, as crianças teriam que ser reintegradas imediatamente. Não imediatamente, tinha um prazo mais rápido para ser reintegrada, e estava um processo, na época, de muito estrangeiro para adotar as crianças. Então, tinha uma que estava propícia para ser adotada. O doutor Herman, que estamos falando de casa espírita, estamos falando de doutrina espírita, estamos falando de benfeitor orientando. Então, o que ele falou? Filha, vamos tentar evitar que essa criança... Teve um casal que queria adotar essa criança, e esse casal era austríaco, então, de língua alemã. Então, o doutor Herman me contou o seguinte, que aquela criança não poderia voltar, aquele espírito não poderia voltar para aquela área, que seria muito prejudicial para ele, que ele iria encontrar muitos comparsas. Aí deu detalhes da época, porque iria encontrar os comparsas, e que eu fizesse todos os esforços para que aquela criança ficasse. Como era uma criança com problema de saúde e tal, enfim, fizemos todos os esforços, conseguimos de forma que foi conseguida. Acabou que eu tive que abrir um processo para adotar a criança, para ela poder ficar no Brasil. No longo dos anos, a gente vai vendo as características do espírito. Realmente, o espírito parece que não tem a característica do grupo a qual ele foi educado, do grupo a qual todos têm muito carinho, muito amor. Então, eu só trouxe esse caso aqui mais rápido para juntar com esse que a Amália trouxe, de alguns espíritos, que a reencarnação serve como um esconderijo para tirar, para estancar aquela ardência que é em determinada situação, principalmente de ideias, né? Então, é isso que eu me lembrei. Você trouxe esse caso, eu me lembrei de um caso nosso do CELD, Amália.
Vamos, então, dar continuidade aí? Quer pegar você, Rosângela, para a gente começar a ver a André Luiz trazendo os casos de reencarnação, por favor? Sim, vamos lá. Então, nós temos aí na tela um trecho do André, falando do livro Missionários da Luz, falando o seguinte. Opa, perdi o livro. Está vivo aqui. Sugere. Então, vamos lá. André pergunta se ele não pode acompanhar o caso. E Alexandre, que era um instrutor, concorda, mas alerta que todo aprendizado deve ter base. Sugere a André um estágio no planejamento de reencarnação. Então, aí a gente já vê que isso é sério, não é feito de qualquer jeito. A gente precisa entender como é que é esse mecanismo, quais são as finalidades, a seriedade de planejar uma encarnação. Então, para André poder acompanhar com conhecimento, ele ia fazer um estágio. Olha como é. Não é? Muito importante para nós. Ô, Rosângela, você trouxe essa parte aqui importante. Você vê, para a gente fazer esse estudo, se não tem um estudo prévio, a gente ia conseguir, mas a gente tem que estar lembrando onde tem, de que toca. Olha a importância de ter um programa, um planejamento para se falar desse assunto. Concorda? É mais ou menos isso aí. Não seria isso? Até para a gente fazer qualquer coisa, a gente tem que se preparar. Não pode, não é? Não pode ser de qualquer jeito. Tem gente que entende que pode, vou dar um exemplo, por exemplo, chegada, passa, pronto, já. Não, tem que entender qual é o mecanismo, como a Amália gosta muito, e que eu aprendi a usar mecanismo direto, porque o mecanismo é uma chave, né, Amália? Realmente é uma chave. Então, para eles, olha lá, tranquilo, ele sugeriu, e continuando. O planejamento é um serviço relacionado com o Ministério do Esclarecimento. Organização, não é de qualquer jeito, cada um tem a sua atividade. Então, existe o Ministério do Esclarecimento, onde está o serviço relacionado com o planejamento. Então, a gente vê a nossa casa organizada, tem que entender que isso é preciso, porque é um trabalho muito sério, é um trabalho muito forte. Então, não pode ser de qualquer jeito. Chegou, vai ali, nem sabe. Tem que ser com conhecimento, de onde é que se faz isso, você vai lá falar. E ele continua, grande percentagem de reencarnações se processa em molde padronizado para todos. E isso eu lembro que o doutor Herman também comentava, que muitas vezes existia um padrão com um objetivo menos aprofundado, né? Para a alma com cultura, conhecimento e correspondente responsabilidade, aí sim o processo é individual e mais complexo, porque ela já tem. A gente não sabe disso. Responsabilidade. Não sabe disso. Ela já tem condição de assumir coisas, né, com mais conhecimento, com mais responsabilidade. Então, olha a diferença. Para a maioria, grande percentagem, tem um padrão, mas para aqueles com cultura, conhecimento e correspondente responsabilidade, o processo é individual e mais complexo. Qual é a diferença? Essas que estão fazendo nesse padrão, nesse molde padronizado, elas estão caminhando para chegar nessa de terem conhecimento, cultura e grande responsabilidade, que vão ter um olhar individual. É esse o movimento de crescimento do espírito. Conforme ele vai crescendo, vai amadurecendo, vai conhecendo, ele vai ganhando possibilidades mais amplas na reencarnação. Colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e de missionários. Gente, que coisa linda. Olha que coisa, gente, né? Eu lembro que... Desculpa, gente. Eu lembro que quando eu comecei a entender um pouquinho melhor assim, sobre reencarnação, que eu acho que é uma coisa imensa de se entender, eu ficava pensando na diferença que a gente vai observando nas pessoas e pensava naqueles que vêm com grandes trabalhos, com grandes missões. Gente, não tem como não se preparar muito para isso. Mesmo se preparando é difícil, né? Então, existem colônias especiais com maior elevação, que é para exatamente preparar a reencarnação desses missionários. Trabalhadores são companheiros não completamente redimidos, mas com grande soma de qualidades superiores. No nosso estágio, e reencarnando aqui na Terra, a gente sabe que existem espíritos que já têm uma condição muito melhor do que a nós, a maioria, mas ainda não são seres completamente elevados, completamente redimidos, ainda não são.
entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, tem... Aí faltou um pedacinho aqui que eu não tenho. Tem oportunidade de trabalho. Eu acho que esse é o nosso caso. A gente está nessa que tem oportunidade de trabalho, né? Como eles investem em nós, né? Como eles investem em nós, estão nos dando oportunidade. Nossa, sem parar, né? Não desistem, não desistem. Outro dia eu estava pensando, meu Deus, eu acho, falando de mim particularmente, que eu não valorizei ao longo da minha encarnação tanto investimento. Eu pensei exatamente nessa palavra, porque eles não desistem de nós. A gente dá uma escorregada, dá uma levantada, e eles estão ali, estão ali. Por quê? O olhar deles é o olhar da imortalidade, é o olhar do progresso, e o único caminho é a reencarnação, não tem jeito. E nessa encarnação, com a doutrina espírita, a gente está entendendo que a reencarnação é um processo muito delicado, é individualizado em alguns momentos, em outros momentos ele é meio coletivo, porque não tem como mexer muito com aquele grupo, em outros momentos ele é muito individualizado, que são espíritos que reencarnam com muitas coisas a serem feitas. Imagina a reencarnação do Chico, né? De outros médios, do nosso querido Eurípides Massanufo, imagina a reencarnação de Eurípides. Nossa, o doutor Bezerra, que a gente sabe que é um espírito que já está num outro... Né? E como assim, adequar tudo isso que eles têm de possibilidade a uma encarnação num planeta como o nosso? Não é fácil, não, gente. Então, a gente precisa entender que, como a gente viu no início do nosso estudo, todo dia a gente tem que pensar nisso, todo dia a gente tem que se ver como espírito imortal, todo dia a gente tem que entender que a gente está passando, o tempo também está passando, para que a gente possa tentar aproveitar melhor, né, aquilo que a gente está fazendo. Aí Jesus fala, né? A advertência de Jesus. Se nossa mão ou os olhos são motivo de escândalo, melhor entrar na vida sem eles. Quer dizer, ali já traz uma reflexão. Será que isso tem a ver com algum tipo de reencarnação? Será? Tá aí. Então, eu vou pedir a Sueli para... A gente também está trazendo um respaldo aqui no Livro dos Espíritos. A Rita colocou aí para a gente essa advertência de Jesus, tá? O cuidado que a gente tem que ter, o preparo que a gente tem que ter. E vamos, Sueli, volta aí, vai aí na 904 do Livro dos Espíritos. Tá. Então, na 904, que a gente está questionando aqui, o Kardec faz a seguinte pergunta: seremos culpados por sondar as chagas da sociedade e desvendá-las? Por que a gente foi recorrer a essa questão aqui, 904? Porque o André está escrevendo sobre está sondando a sociedade, está sondando, desvendando. E aí Kardec pergunta, será que isso daí a gente é culpado por sondar porque lá Moisés proibia, não é isso? As leis de Moisés era totalmente proibido, a gente evocar espíritos era totalmente proibido. Mas Kardec pergunta, e André Luiz faz isso. Ele vem relatar essas verdades. Então, essa questão ela é cabível nesse estudo de hoje, né? Não é? Exatamente isso. Tem total sintonia aqui, porque o André faz isso. E Kardec pergunta, é possível? A gente está errado fazer isso? E aí os espíritos respondem. Isso depende do sentimento que o leva a fazê-lo. Se o escritor só tem o objetivo produzir escândalo, é um gozo pessoal que ele se proporciona apresentando quadros que são frequentemente antes um mal do que um bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. E André Luiz, o que ele faz? Ele tem responsabilidade para revelar, né, o plano espiritual, com toda a responsabilidade, com todo o cuidado. Ele não vai com o objetivo, ele não nos traz essas realidades com o objetivo de fazer fofoca. Pelo contrário, são relatos instrutivos, né? Ele é o repórter que vem trazer a instrução para a gente, dessa instrução, ter um entendimento e poder se preparar para o pós-morte e saber o que vai encontrar. E se preparar, como diz Emmanuel, aqui agora, né? Se renascer em cada momento.
Na questão 904A, Kardec pergunta: como, nesse caso, julgar da pureza de intenções e a sinceridade do escritor? E os espíritos respondem: isto nem sempre é útil. Se ele escreve boas coisas, aproveita-as. Se produz coisas ruins, é uma questão de consciência que diz respeito à perfeição moral. Então, a gente tem que saber escolher o que a gente, como o Leon Denis está nos convidando, saber o que a gente tem que ler, quem é sério, quem é respeitoso, quem não vem falar e escrever simplesmente para futilidade e curiosidade, e pelo contrário, o André Luiz aqui nos traz todas as verdades espirituais para elucidação e de forma instrutiva. Muito bem. Muito reflexivo, e muito a resposta chama a responsabilidade. Porque realmente o que mais tem por aí, muitas das vezes, é a pessoa fazendo aquelas regressões de memória para saber. E tem médico que tem essa capacidade. Porém, tem que ter muito cuidado com essa questão aí da responsabilidade, tá? Então, vamos voltar aí, Amália, o direito de influir sobre os fatores da reencarnação, aí no item 1.32. Se falamos nas experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber oportunidades idênticas. Então, às vezes, você quer repetir uma situação que te prejudicou. Então, se você repetir, como eu disse, você vai cair de novo. Então, você tem que se estruturar, tem que fazer diferente, se estruturar para você poder retomar aquela situação. E com relação também a um pensamento que me veio aqui, com relação de seremos culpados por sondar as chagas da sociedade, né? É porque no projeto reencarnatório você escolhe a sociedade que você vai reencarnar, né? O país, a cidade, o local, né? A sociedade que você vai viver. Então, agora, sondar isso para crítica, ou como ele mostra ali, sem pureza de intenções, né? Então, vou escolher porque eu quero ser isso ou ser aquilo. Não, não é essa a intenção. A escolha é para atender à sua necessidade de transformação, né? E para a necessidade de transformação, você vai encontrar lá a lei de causa e efeito, ação e reação, tudo isso que a abençoada reencarnação te proporciona. Por isso, ele está dizendo aqui, o que adianta você querer sondar a sociedade para você escolher uma encarnação e você acabou de falir nela? Teve até um estudo que a gente fez no Livro dos Espíritos, Encontros, sobre reencarnação, mostrando exatamente isso. O espírito, e fez até um teatrinho, né, que a Elizabeth Opes, na época, organizou, né, o espírito que tinha falido na arte, né? E ele falido profundamente mesmo na arte. E ele, como era muito amante da arte, ele queria planejar novamente ele voltar para aquela situação. E aí o espírito disse para ele, o benfeitor: você não viu que foi esse caminho que você caiu, né? Que você precisa se estruturar primeiro, né? Para Dona você Ivone, poder... né, Amália? Dona Ivone foi o maior exemplo, né? Oi? Né? A Dona Ivone foi um exemplo desse que você está falando aí, né? Ela queria, ela amava a arte, né? Ela amava a arte e não foi proporcionada. Ela quis fazer família, não foi proporcionada, porque ela, o que aconteceu? Ela feriu profundamente o grupo familiar, não é isso? Ela teve até que reencarnar em um grupo diferente de família, né? Por conta do mal que ela tinha feito ao grupo de origem dela de família, né? Então, se nós falimos na encarnação, nas experiências de autoridade, de riqueza, de beleza, então nós somos convidados a refletir. Não é proibido. Jamais eles proíbem, eles orientam, né? Tanto que se você teimar, vamos lembrar de Jerônimo? O que o Jerônimo fez?
teimou, não aceitou orientação. Foi rebelde, Então, foi o rebelde. que aconteceu? Sofreu as consequências da teimosia. Então, eu quero porque quero nascer com a beleza física, né? Então, teima. Então, os espíritos permitem, mas você vai assumir as consequências de tudo que advier da sua atitude diante desse fato, né? Isso mesmo. Aí é que não seria lógico receber oportunidades idênticas. Então, é preciso que você repense. É até a questão, né, Helena, que a Helena lembra muito também, eu gosto muito da morte espiritual, né? Quando Kardec vem mostrar isso para nós, que no processo da reencarnação, você tem que esquecer um pouco, botar lá no fundo do inconsciente, né, certas situações, para você poder se refazer em novas etapas, aprender novas coisas. A gente precisa aprender novas coisas. Olha, cada ângulo da reencarnação é uma maravilha, é uma coisa fantástica, que só a doutrina espírita Isso vem mesmo. ensinar. Você está onde aqui? Eu estou me lembrando, Helena, deixa eu só falar uma coisinha. Lógico. Que eu ouvi, pegando ali a fala da Amália, eu ouvi o doutor Hermes, nós ouvimos, eu acredito que vocês também tenham ouvido, ele, quando dava aquelas coisas assim mais particulares, ele falava particulares coletivas, não particular, não era público, né? Ele falava, vocês, quando começam a entender a reencarnação, querem pedir tudo de uma vez, e a gente fica tentando, não, peraí, vamos devagar, deixa isso para depois. Aí eu estava me lembrando dele falando. Aí vem, pronto, se atrapalha todo, porque a gente, quando descobre, né? Não, eu consigo, não consegue. Tem que esperar, é devagar, tem que se fortalecer. A gente pensa, né? É. Então, ao convite de Josino, André se aproxima das estátuas vivas para observar detalhes, estruturado em substância luminosa. Olha só que fantástico, né? Musculatura formada em fibras radiosas, do frontal ao ligamento anular no tarso. Fios de luz simbolizavam as regiões diversas da musculatura. Era possível ver a circulação linfática e sanguínea. Cada órgão permitia demonstração educativa do funcionamento. Fios tênues figuravam o sistema nervoso, que parecia uma capa de luz. A glândula epífise, no centro do cérebro, parecia um pequeno sol azulado, controlando as demais. Eflúvios brilhantes emanavam dos centros de forças genitais, no útero em particular. Então, você vê, uma extraordinária máquina humana que é o corpo físico. E isso não é tratado de qualquer maneira pelos engenheiros da reencarnação, lá no departamento da reencarnação. É muito importante isso, né? Além da parte espiritual, que envolve também a situação, as ligações. Aí ele vai em direção ao planejamento. André informa. Continua aí, Rosângela. Algumas entidades... Rosângela, continua aí. Ah, tá. Desculpa. Desculpa, Helena. Eu estava tossindo, nem ouvi direito a sua pergunta, me perdoa. Continua aí, por favor. Algumas Continuando o entidades... texto. Eu estava vendo aqui, Tavares até colocou duas perguntas, fazendo um parênteses mais, são perguntas relacionadas com as coisas que nós já falamos. Talvez tivesse um modo da gente responder. A gente vai responder. Dá uma avançada aí que a gente dá uma parada para responder. Tá bom. Estou voltando aqui, porque eu me lembrei que eu vi a pergunta. Estou voltando aqui. A gente andou a beça, está lá embaixo. A gente estava falando dessa parte toda que descreveu o corpo, né? Agora vamos ver em direção ao planejamento. Então, é a André começando a entender como é que funcionaria. Aí o Alexandre explica para ele. Algumas, é isso que você quer, que dê continuidade aqui, não, né? Continuidade. Algumas entidades são trabalhadores de nossa esfera interessados
em reencarnações próximas. Outras estão em trabalho de intercessão, obtendo favores para amigos íntimos. Olha que coisa interessante. Então, alguns estavam trabalhando ali mesmo, eram daquele grupo, e estavam interessados em reencarnações próximas. Mas outros estavam trabalhando, intercedendo para obter favores para amigos próximos e íntimos, né? Interessante. Olha que coisa, gente, as figuras que a Rita colocou. Isso daí não é fantasia, isso é verdade. A gente imaginar que, e como diz a Amália, não é uma fumacinha flutuando, é concreto. Existe esse movimento, existe essa tecnologia. Sólido, é chão. É sólido. Não tão sólido quanto o nosso mundo material, mas é matéria. Olha, o Rosângela, desculpa eu te interromper, mas a dona Ivone, ela diz no Devação do Invisível que é mais sólido que o nosso, porque lá é indestrutível, aqui é destrutível. É a vida real. É o que o Memória fala, a vida real. Exatamente. Ele está falando do mundo espiritual. Mas segue aí, Rosângela. E a gente viu isso, né, pelas descrições do André Luiz, e da própria dona Ivone, de tecnologias que a gente está vendo funcionar agora. Né? Então, não podia ser... Era uma realidade que a gente está vendo agora. Os rolos são pequenos mapas de formas orgânicas, então está tudo ali individualmente. Mapa em forma de orgânico, Jesus! Cada pessoa tem o seu mapa, elaborados por orientadores do plano deles, e no prédio de planejamento de reencarnações. Então, olha só, onde o André foi fazer, como ele não entendia, lembra que ele foi fazer esse estágio, digamos assim, para entender melhor como funciona? Imagina ele trabalhar com reencarnação sem ter noção disso tudo. Vamos lá para você olhar como é que é a reencarnação, mas sem ter noção de todo esse complexo. Aí vamos trazer para nós, né? Isso daí faz a gente pensar na nossa responsabilidade com a nossa encarnação, né? Porque não é pouca coisa, não, gente. É muito trabalho. São anos de planejamento, de estudo, não é de qualquer jeito. É tudo muito bem estudado, muito bem. Para nosso bem, para que a gente tenha condição de dar certo. Isso mesmo. Então, como diz Antônio de Aquino, ninguém cai do céu de qualquer maneira na Terra. Verdade. São anos de planejamento para uma encarnação. É isso que a gente está vendo aqui. Aí, Sueli, vamos seguir. Eu digo que eu estou me candidatando a trabalhar nesse ambiente. Eu também, eu gostaria. Ainda mais esse mapa orgânico. Já pensou, gente? Mapa orgânico. Você, como bióloga, ia ser. Eu ia falar. Eu queria ver a estrutura interna do corpo. Gente, não tem coisa melhor do mundo. O biólogo ia ser fabuloso, né? Já estou combinando aí. Imagina vocês, Sueli. Já estou querendo ir para lá, entendeu? Se vocês quiserem me chamar durante o sono... Tem que ralar muito aqui, minha filha. Tem que ralar. Eu estou lá um dia, a primeira coisa que eu vou perguntar é cadê a mitocôndria? Me mostra ela aí. Não é? Eu quero isso, gente. Eu preciso saber disso, pelo amor de Deus. Deixa eu trabalhar nesse ambiente, era tudo que eu queria. E eu não tenho essa capacidade de desenhar, não, porque cada um tem uma função ali, isso aí é muito especial. Tem uma equipe, cada um tem uma função que faz a estrutura, a gente observa ali toda a estrutura interna do corpo para decidir. Isso que não é à toa, não. O objetivo é de conhecer, por isso que a gente tem que fazer como o Emmanuel fala, né? A gente tem que renascer todo dia e aprender aqui agora. Então, não é inútil a gente saber e conhecer o corpo, porque muitas vezes você pode ser chamado, como eu estou me candidatando, para trabalhar, porque a gente já conhece algum pouquinho, então lá a gente vai aprofundar. Eu não estou querendo nem chegar perto de André Luiz, obviamente, mas é maior interessante a gente pensar que a gente vai aprendendo algumas coisas aqui para se habilitar em tarefas no plano espiritual, né? Então, enquanto um é escritor, outro... É muito interessante como a gente... É um contexto único, né? Que a gente tem que se aperfeiçoar aqui, porque tem aperfeiçoamento lá também. Então, a gente... Quando o Vinícius, o meu filho, o doutor Hermo, orientando ele, na época que ele teve lá um problema de rim e tal, e ele foi no período que ele passou para a faculdade, para medicina, foi no mesmo ano, tudo no mesmo ano, pacotão.
Aí a gente conversando com o doutor Erma, ele já estava fazendo a medicina, e conversando, né? É um assunto que surgiu rápido, né? De qual a especialidade. Ele falou, eu não sei se eu vou fazer nefro, né? Ele, não, esquece isso. A tua área é outra. Só isso que o doutor Erma falou. Esquece isso. A tua área é outra. E realmente, nem se tocava em assunto, veio um pesquisador francês lá para a universidade, ele começou a ajudar o pesquisador, ele falava, mãe, eu sou empregado dele, eu sou escravo dele. Tem que servir cafezinho, tem que fazer não sei o quê, pega não sei o que lá. Eu levo meu filho, atora. Aí, no final, o cara botou o nome do Vinícius como auxiliar lá na pesquisa. Está lá, o livro está lá. Que era sobre questão de neurologia. Eu sei que, com isso, quando foi fazer fazer residência, foi quando ele fez a prova para a UF do Rio de Janeiro para fazer neurologia. É aquela história lá do doutor Herman falou, esquece isso. A sua área é outra. Então, a gente vê que tem um planejamento. Pode seguir ou não, mas tem um planejamento. Tem um planejamento. Então, é isso. Segue aí para a gente, Sueli. Alexandre apresenta André. Então, Alexandre agora apresenta André. Responder as perguntas? Dá tempo, pode ir, Sueli. Deixa só eu fechar essa daqui, Sueli, Amália. Só fecha essa daí, rapidinho. Tá. O Alexandre apresenta André ao assistente Josino e solicita um estágio. O estágio de 1 semana com o objetivo de adquirir noções mais seguras do trabalho reencarnacionista. E aí ele vai vendo o corpo humano passo a passo e ele vê 2 maravilhosas estátuas em luminosos pedestais que figuravam um corpo masculino e outro feminino. A gente já pode imaginar uma então cópia, existe, né? Gênero, né, gente? Então existe gênero planejado. Existe, Você vai definir qual é o seu gênero que vai ser utilizado para o seu aperfeiçoamento nessa encarnação. É escolha prévia, né, de modo geral, né? Depois, elas eram singularmente belas, não só na forma externa, como em todos os órgãos e glândulas. Então, imaginemos corpo sadio. Exato. Então, pedestais luminosos com estátuas masculina e feminina, com cada órgão interno, com cada estrutura, para que o espírito possa identificar as áreas em que ele faliu e que ele precisa reaproveitar numa próxima encarnação, para bem ou para mal, para diminuir a possibilidade dele, porque a gente vai ver vários casos aqui, ele foi muito vaidoso, ele foi muito... Então, ele precisa ter análise do corpo dele em si para escolher uma encarnação junto com os mentores todos, escolher uma encarnação proveitosa. Esse é o objetivo desse trabalho todo do plano espiritual. E, finalmente, através desses dispositivos elétricos, os corpos palpitavam de vida, calor e emitia eflúvios luminosos como os seres mais evoluídos na esfera carnal. Nossa. Então, era um panorama muito fidedigno de um humano para, então, fazer as escolhas exatas, porque ele vai identificar as áreas, os chakras, as fibras nervosas, todo o aspecto interno anatômico e fisiológico para escolher o corpo que ele tem que necessariamente encarnar para a sua necessidade de evolução. Termina esse Josino aí para a gente passar a palavra para a Rita. Josino comenta a respeito, o respeito e gratidão que lá todos têm em relação ao corpo de carne. Bênção do Criador e informa que aquele instituto colabora no aperfeiçoamento da máquina humana. Gente, por favor. Então, aí, como a Amália já falou, que Leon Denis fala, né? É o aperfeiçoamento reencarnado, que a gente vai reencarnando e aperfeiçoa para, então, esse corpo habitar um espírito com melhor
possibilidade emocionalmente, moralmente. Então, ele vai Lei de estética por excelência. Que beleza, é a né? frase que ele usa. Olha, Lei de estética por a gente excelência. a gente vai parar aqui, anota isso, Eli. A gente vai parar semana que vem, a gente vai fazer esse estudo na íntegra. 3.5. 3.5, exata, 3.5, tá? Aí, semana que vem, a gente volta, eu vou passar a palavra para a Rita e a gente vai vendo o que a gente pode Olha, dia responder. 22, tá? né? Rita. Eu não vou estar aqui, porque eu tenho palestrinha lá, tá? Tá, tem duas. Semana que vem é o dia da palestra. Nossa, Sueli. Eu e Sueli. E aí, gente, nós temos aqui duas perguntas. Uma pergunta que eu achei muito interessante vem de Fortaleza do Ceará, que é o Aldeota. Ele pergunta o seguinte: é a Verna Alencar Aldeota. Ela é assim, na guerra, como essa que está acontecendo hoje, os soldados ou os civis que se deixar morrer para não matar, para não combater, por desânimo, por medo, isso também é suicídio? Isso é causa de suicídio? Então, ele fez a pergunta e já foi dando quase que a resposta, né? Uma coisa ele falou, se deixar morrer para não matar uma pessoa, é uma coisa, é um sentimento. Agora, por desânimo, por preguiça, por medo, é outra coisa. Por quê? Ele é soldado. Tem uma mensagem de Lacordaire, no capítulo 5, item 18, que Lacordaire traz, o nosso querido, né, Lacordaire, ele traz a questão do militar, que quando vai para a frente de batalha, que ele é preparado para isso, ele não fica contente se ele vier com a roupa dele toda... ele traz o sentido da roupa dele rota. Por quê? Ele é preparado para aquilo ali. Ele é preparado agora. O sentimento com que faz, que é a grande diferença. E diz assim, ó, o militar, Lacordaire, o militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar, e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, é lógico, aí ele vai trazendo, essa luta não é o fogo da batalha, mas há aflições da vida, onde, muitas das vezes, é necessário ter mais coragem que um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. Bom, gente, de qualquer forma, o desânimo, a falta de coragem, o medo é um mal para a própria pessoa. Agora, você em campo de batalha, a gente já sabe que o que você é julgado pela lei que está na sua consciência é com que intenção, com que modo você vai numa batalha, você precisa cometer atrocidades? Não vamos relatar as atrocidades agora dos últimos acontecimentos no nosso planeta, não. Mas precisa atrocidades? Então, é a atrocidade, é a maldade, é como você vai fazer que a tua consciência vai te pesar. Agora, tua profissão é militar. Você se candidatou para aquilo ali e é necessário que haja. Como você não vai na batalha? Que culpa é essa que... Não existe culpa, existe a consciência tranquila do dever cumprido. E como você cumpriu o seu dever. Então, se vocês quiserem aí, também está colocando mais algumas palavrinhas, a Amália levantou o dedo. Então, a sociedade impõe, está no Livro dos Espíritos, a sociedade impõe ao jovem, ao militar, de ir para o campo de batalha. Sim. Né? Ela impõe. Então, existe uma diferença quando você é obrigado a fazer e quando você se aproveita daquilo para colocar o seu sentimento, quando se torna a crueldade. Então, aí, o que ele está perguntando, né? Como é que é a pergunta dele? Hoje os soldados se deixar morrer para não batalhar, para não matar por medo, por desânimo, se isso também é suicídio. Aí que vai pesar o sentimento dele. Mesmo ele sendo obrigado, né,
se o sentimento dele fala mais alto, que é o que as pessoas não entendem, prefere morrer do que matar. Então, quando há essa consciência nele, do sentimento que ele tem. Então, ele assim, é um momento da autodefesa, como é que é? Uhum. É instinto de conservação. Não, e legítima defesa. Legítima defesa. Né? Temos, assim, muito que avaliar. O Livro dos Espíritos ensina isso para a gente. E nesse momento da guerra, é um momento de uma profunda avaliação, porque é ele com a lei. É ele com a lei. Verdade. Então, existe a diferença, meu amigo, dele ser imposto a ele, obrigado, e mesmo nessa obrigação, ele deixar falar mais alto o próprio sentimento. Exatamente. Tem outra, Sueli? Tem mais uma que ele pergunta, que vem de Minas Gerais, de Além Paraíba, de Minas Gerais. E é o Lucas Evangelista que ele pergunta o seguinte: há necessidade no hospital e outros lugares, isso na colônia, né? Com relação, por exemplo, aos lanceiros de Maria, se vestirem com essas indumentárias, terem muros, torres, alçapão e etc. Há essa necessidade? Essa aí, a gente tem estudado sobre isso, por isso a gente está fazendo correlação com outras obras, e André Luiz e o próprio Memória de Suicida está mostrando que não temos mais necessidade, nós não podemos viver como inocentes. Se o espírito se aquela colônia está no local onde ele vai ter que atender sofredores e sofredores que estão sendo vitimados por obsessores severos, criminosos, então a colônia vai ficar aberta para eles invadirem e destruir tudo? Ou eles vão se defender? Então, ele se defende, sim. Torre de vigia. Ali descreve como ela é, exatamente dessa forma que ele está perguntando. E outra coisa, existe aparelhos parecidos com armas, que é o lança-chama, está lá no Obreiros da Vida Eterna, o lança-chamas, aonde André pergunta a Zanube, eu acho, depois eu lembro o nome dela. Então, a sineta toca, estamos sendo atacados. O André fala, a gente poderia parar por orar. Ela falou, nós já oramos. De manhã cedo, você não lembra que teve oração? Agora é ação. Aí é quando ela chama os vigilantes, que ela chama de vigilantes, com o lança-chama, e André pergunta, mas eles morrem? Não morrem, o espírito não morre, mas eles são dominados, eles ficam paralisados. Para quê? Para não atacarem. Então, não vamos viver em misticismo. Por isso que a doutrina espírita é ciência. É entender que o mundo espiritual é o mesmo espírito mal, que é perverso, criminoso, quando vai para a espiritualidade, nem todos mudam. E ninguém muda de uma hora para outra. Eles vão também querer atacar aquilo que eles já atacavam na Terra, eles ficam querendo atacar. Então, os benfeitores, conhecedores de toda essa profundeza da alma, sabem muito bem como se defender. Aí aparece na forma de muralhas, de aparelhos que contêm esse espírito. É muito mais. É lógico isso, né? Não teria como, senão seria misticismo. O que é o mundo espiritual? É mundo real ou é um mundo de fantasia? Não, é mundo real. Mundo de fantasia é aqui, que é temporário. Lá é real. E a matéria tem muito mais força, como disse a Amália aí, mais intensidade, ela só é invisível. Mas ela tem ação muito maior do que a matéria tangível. Olha a ação que tem um gelo, olha a ação que tem os fluidos. Um vapor move uma máquina. Tá? Mal comparando, tá? Então é isso, Rita. Vamos só fechar aqui, convidar os nossos queridos, que hoje é quarta-feira. Vai para o centro. Às 10h30, a partir das 10h30, nós teremos a nossa querida Rosângela Bori, ao vivo, através do nosso Instagram oficial do CELD, @CELDOficial, a gente vai estar com a mini palestra ao vivo. E para fechar os convites, nós temos o nosso convite para o próximo domingo, para toda a família. O conhecimento das vidas sucessivas do ser
Sua ascensão dolorosa através dos séculos lançaram sobre toda a história uma luz inesperada. Quanto mais a inteligência se apura e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. Leon Denis, no livro Espiritismo na Arte. Afinal, o que é a beleza? 8º Encontro Espírita sobre o livro Obras Póstumas. Será que o aprendizado intelecto e moral que recebemos no decorrer de uma existência será suficiente para a nossa transformação? Apesar das nossas imperfeições, Deus permite que façamos a jornada terrestre sem ajuda, sozinhos? Quais são os mecanismos eficientes para o aprimoramento e elevação do homem? 19º Encontro Espírita sobre o Céu e o Inferno. Tema: Código Penal da Vida Futura. Como apagar as faltas nesta vida e evitar o sofrimento futuro através da educação e do trabalho. Fisicamente, a Terra teve as convulsões da sua infância. Agora entrou em um período de estabilidade relativa. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? 25º Encontro Espírita sobre o livro A Gênese. Tema: Revoluções do Globo, Revoluções do Espírito Imortal. Aguardamos a todos no domingo, dia 19/11 de 2023, no horário de 8h30 às 13 horas. Local: Centro Espírita Leon Denis. Haverá evangelização infanto-juvenil para bebês, crianças e jovens, na faixa etária de 0 a 18 anos. Teremos também transmissão pelo YouTube, canal do CELD ao vivo e também canais parceiros. Inscrições de segunda a sábado, no horário de 8 horas às 19 horas, na livraria do CELD. Endereço: Rua Abílio dos Santos, 137, Bento Ribeiro, Rio de Janeiro. Participem! Esperamos vocês! Até lá! Faz a prece aí para a gente encerrar, o Rita, por favor. Eu já estou vamos saindo, orar tá? para a gente continuar no trabalho, né? Tá. Senhor Jesus, voltamos ao seu coração nesse momento, Senhor, para lhe agradecer pela oportunidade que nos foi oferecida nessa manhã de estarmos aqui, através deste canal da Web Estação da Luz, estudando um pouco mais esse livro Memórias do Suicida, que nos leva a compreender a vida e a vida em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu. Abençoa, Senhor Jesus, a toda essa equipe de trabalho espiritual e carnal. Abençoa, Senhor, a nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis. Abençoa, Senhor, a Web Estação da Luz, que tem nos oferecido a oportunidade desse trabalho da divulgação doutrinária. E em seu nome, Senhor, em nome de toda a espiritualidade que nos sustenta e nos sustentou na manhã de hoje, em nome de Maria, nossa Mãe Santíssima, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que nos despedimos dizendo: permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, pois muito necessitamos de Ti. Que assim seja, com a graça de Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.